E a gente já começa falando da aprovação de Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Bruno Pinheiro tem detalhes ao vivo para a gente dessa aprovação. Bruno, boa noite a você. Como foram a sabatina e a votação no Senado? Um dia intenso, viu, Lívia? Você é uma ótima noite. Aqui nos acompanha sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa reunião na CCJ que durou um pouco mais de 8 horas e ao fim veio o resultado, 21 votos a 5. Realmente uma vitória de Zanin na CCJ. Entre essas 8 horas, vários questionamentos, inclusive do ex-juiz da Lava Jato, que é o senador Sérgio Moro. Ele teve essa oportunidade de realizar vários questionamentos ao indicado de Lula, que é o advogado da Operação Lava Jato, que é o Zanin. Zanin respondeu durante vários questionamentos que vai usar a Constituição e chegou a responder quando ele foi questionado sobre as ações da Lava Jato ou alguma outra ação que envolva Lula, se ele vai se declarar impedido na hora do julgamento. Vamos ouvir o que respondeu Zanin ao senador Sérgio Moro. Existe uma regra, uma lei específica que impede aquele que funcionou na causa em qualquer posição, advogado, promotor ou em qualquer outra posição, de vir a julgar esta causa. Então, para mim isso é muito claro e não há dúvida de que eu deverei seguir esse impedimento em qualquer causa que eu tenha atuado como advogado. Ainda respondendo durante esta reunião na Comissão de Constituição e Justiça, durante o dia de hoje, Zanin voltou a falar sobre o seu futuro na Suprema Corte, assim que ele assumir essa vaga que ele foi indicado. Ele disse que não vai alterar o seu lado e o que o seu lado sempre foi a Constituição. Vamos acompanhar. Vou me guiar exclusivamente pela Constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão também do presidente da República que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado à Constituição da República. Então, eu me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade. Aliás, uma das marcas da minha carreira, da minha atuação jurídica, foi exatamente a busca da imparcialidade nos julgamentos em que participei. Aí houve uma emenda e foi mudada a computação da inflação do ano. Ao invés de ser junho a junho, foi de janeiro a dezembro. Bruno Pinheiro, continua nos ouvindo? Bom, Bruno Pinheiro já volta com mais informações, com mais destaques importantes sobre essas sabatinas em que Cristiano Zanin participou na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e também no plenário do Senado Federal. Enquanto isso, Nelson Kobayashi, para nos fazer companhia, analisar os principais fatos do dia. Kobayashi, boa noite a você. Nós tivemos então, como o Bruno já destacou para a gente, uma votação na CCJ que foi mais duradoura, longa, 8 horas de votação, de 21 votos favoráveis para Zanin e 5 contrários. No plenário, a votação foi mais acelerada, bem mais rápido do que na CCJ, e nós tivemos 58 votos favoráveis a ele e 18 votos contrários. Muito se falou, nós trouxemos algumas previsões aqui, a própria Yasmin havia levantado uma possibilidade de 43 a 45 votos favoráveis para ele, mas o governo estava bem otimista, alguns falavam em até 70 votos, sim, para Cristiano Zanin. Que leitura é possível fazer desse placar que a gente viu hoje? Pois é, a gente teve uma aprovação massiva do Cristiano Zanin, uma das maiores que a gente já teve na história das sabatinas aos candidatos, aos indicados a ministro da Suprema Corte. Primeiro, muito boa noite a você, Lívia Zanolini, a toda a audiência do Jornal Jovem Pan.
O Cristiano Zanin, ele passou com facilidade, com folga na votação no Senado Federal, respondeu à altura todos os questionamentos que lhe foram feitos na CCJ, respondeu de acordo com o que se espera de alguém que siga a Constituição, fez o compromisso de seguir a ordem constitucional e a ordem legal do Código de Processo Penal, de não participar dos julgamentos dos feitos em que ele tenha atuado. Essa é uma questão de impedimento. Disse que terá compromisso com o texto constitucional e não será subserviente à vontade de ninguém, nem mesmo do presidente que o indicou, e isso é uma praxe de qualquer candidato fazer esse compromisso com a Constituição, porque os ministros da Suprema Corte são os guardiães da Constituição da República. Nada mais do que esperado a sua aprovação. O que surpreende mesmo é essa aprovação com mais folga até do que se vinha cogitando. Kobayashi, eu vou voltar agora para Brasília, porque o Bruno Pinheiro está de volta e tem mais detalhes sobre essas aprovações hoje para a gente, de Cristiano Zanin. Bruno, é com você mais uma vez. Lívia, vamos lá então para a gente finalizar a informação agora sim. E aí, durante essa entrevista de cerca de 8 horas, que foi essa sabatina que era aguardada, aconteceu nesta quarta-feira. No final veio o resultado de 21-5. Assim que encerrou lá na Comissão de Constituição e Justiça, o assunto chegou aqui no plenário do Senado, onde veio referendar realmente esse resultado. E aqui, 58-18. Esse foi o resultado. Ainda durante o dia, tinha uma expectativa de chegar entre 65 a 60 votos e ficou a 58 votos. O que vai acontecer agora é o nome ser indicado, ser já oficializado no Diário Oficial da União. Só que antes de chegar a esse resultado de 58 votos, teve muita discussão. Aliado do governo, o senador Fabiano Contarato fez uma ampla discussão, um discurso muito forte sobre a conduta do senador Sérgio Moro ainda durante a Operação Lava Jato. Vamos ouvir. Todo ser humano tem que ser julgado por um tribunal isento e imparcial. Grave para mim, senhor presidente, é um juiz ficar em conluio com o Ministério Público, vilipendiando a Constituição e o princípio de paridade de armas. Grave para mim é esse juiz, ex-juiz, sair da magistratura e ingressar no governo de quem ele ajudou a eleger. Grave para mim é esse ex-juiz depois sair do próprio governo e acusar o ex-presidente de interferência na Polícia Federal. Isso para mim é o mais grave. Durante as 8 horas que aconteceu a sabatina, o tom não chegou a subir, assim como aqui no plenário. O senador Sérgio Moro rebateu essa fala do senador aliado do governo. Vamos ouvir. Eu só vou repudiar as palavras e deixar muito claro aqui. Eu vim na sabatina, fiz perguntas técnicas, não fiz ataques pessoais. Assim como aqui no plenário, não faço ataques pessoais ao indicado, ao nomeado, ao qual até reconheço predicados profissionais. Agora, existe uma questão de princípio da impessoalidade e um risco à independência do Supremo. Já Davi Alcolumbre elogiou a conduta de Sérgio Moro durante a sabatina e disse que a conduta de Sérgio Moro ajudou o ambiente dessa sabatina do novo ministro da Suprema Corte. É natural as posições favoráveis e contrários à votação de uma indicação para a Suprema Corte, mas eu quero registrar que hoje na CCJ o debate foi altivo, propositivo, até daqueles que se posicionaram contrários à indicação. E quero registrar na palavra do senador Sérgio Moro as manifestações que foram feitas todas dentro dos critérios estabelecidos na Constituição. Então eu quero apoiar a manifestação do senador Sérgio Moro e agradecer a Vossa Excelência por ter nos ajudado na CCJ a conduzir a sabatina de Sua Excelência o doutor Cristiano Zanin Martins. O resultado de 58 votos repercutiu rapidamente nas redes sociais. O atual ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou a elogiar, realmente reconhecer
essa indicação e também a votação de Zanin aqui no Senado Federal, e o ministro do governo Lula, o ministro Rui Costa, elogiou também o resultado e a indicação de Zanin. Até agora não houve nem uma fala oficial de Zanin após essa divulgação do resultado aqui no plenário do Senado, e também não foi agendado o dia que Zanin vai assumir essa vaga na Suprema Corte. De acordo com esse recesso no Judiciário, a expectativa é que seja já no mês de julho. A gente continua acompanhando e eu volto aos estúdios do Jornal Jovem Pan. Lívia. Bruno Pinheiro, obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho para você. Volto com Nelson Kobayashi, o próprio presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, né, Kobayashi, destacou o clima de paz, de tranquilidade. Até aqueles que votaram contra a indicação de Zanin, como Sérgio Moro, por exemplo, se manifestaram de uma forma muito amena. Isso nas palavras de Davi Alcolumbre. Talvez um momento um pouquinho mais espinhoso, mas dentro dos preceitos aí de tranquilidade, foi quando o senador Fabiano Contarato fez críticas a Sérgio Moro, não perdeu a oportunidade de falar de algumas ações que ele contesta de Moro quando juiz da Lava Jato. Moro respondeu dizendo que não fez nenhum tipo de ataque pessoal, mas alertou mais uma vez para uma possível forma de ferir com o princípio da impessoalidade e risco de parcialidade do Supremo com essa indicação. Essas críticas não passam de críticas de oposição ou fazem sentido para você? É uma crítica respeitável, é uma crítica que tem muita gente que adota, que se associa a essa ideia de que não poderia aquele que foi advogado do presidente ser indicado por uma suposta ofensa ao princípio da impessoalidade, que é um princípio da administração pública, artigo 37 da Constituição, mas que não acompanha a maior parte da doutrina, da opinião jurídica qualificada, da comunidade jurídica. Não há ofensa ao princípio da impessoalidade, porque não há diferença na régua da impessoalidade para indicação para o ministro do STF. A régua da impessoalidade é a mesma para qualquer coisa, qualquer ato. Então, se o Cristiano Zanin pudesse ser assessor do presidente, ministro de governo, pudesse ser qualquer cargo de confiança, também pode ser ministro do STF. A impessoalidade tem que ser observada na finalidade. Por isso mesmo é que o Cristiano Zanin não vai poder agir de modo a favorecer pessoalmente o presidente Lula, justamente não votando, não participando dos julgamentos que lhe impactar diretamente, sejam aqueles que já aconteceram, da Operação Lava Jato, que eventualmente podem ainda respingar no STF, sejam novos processos em que o presidente Lula seja intimamente ligado. Em alguns casos por impedimento, em outros casos por suspeição.